a paz aos amados, que Deus nos dirija e nos conduza, nesse momento. Nós vamos, sem mais nem longas, estarmos orando para nós começarmos, Eu vou estar orando para a gente ler o texto e então darmos início assim. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, Pai, por esse dia que o Senhor nos concedeu e também, ó Deus, por essa noite quando nós estamos aqui reunidos em Teu nome para estarmos fazendo essa transmissão. Queremos Te pedir a Tua bênção, a Tua direção, ó Pai amado, que Tu venhas derramar sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, que a Tua paz e a Tua unção, ó Deus, possa vir sobre cada um de nós e que todos sejamos abençoados no estudo que vamos ter da Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco. Abençoa os irmãos que já estão online e aqueles que estão chegando, que o Senhor esteja também abençoando e nos ajudando, ó Deus, para que tudo que viermos a fazer, o Teu nome seja glorificado e que a palavra seja bastante frutífera em nossas vidas. Dá-nos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua paz. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Paulo Cocino, que Deus abençoe, a paz. Eu vou estar lendo aqui o primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Ele tem aqui como título a educação de Daniel e de seus companheiros. No terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 dias assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compaixão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o rosto dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência
e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos os não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Seja bem-vinda, Sheila, Aline, Selma, Ávila, Wagner, que Deus possa abençoar a cada um nesse momento. Eu estava pensando acerca daquilo que nós poderíamos estar meditando a respeito do livro do profeta Daniel. A gente, quando lê essa história, a gente pode tirar desse 1º capítulo, ou até do versículo 8 do 1º capítulo, que Daniel, ele decidiu, né, firmemente, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. A gente fica vendo aqui um jovem que teve a coragem de ser diferente. Não era fácil ser um jovem nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em uma flagrante desobediência a Deus. E o tempo de fervor espiritual havia passado, havia acabado. Aquele fervor espiritual que que aconteceu na época do reinado de Josias. E aí Deus, por intermédio de Jeremias e de Abacuque, ele alerta ao povo que o tempo da calamidade chegaria, em função de que o povo havia se esquecido do seu Deus, o povo estava vivendo um momento de esfriamento espiritual, o povo não estava dando valor à palavra de Deus. A poderosa Babilônia, ela invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. Então, Deus veio anunciando através dos seus profetas, e no ano 606 a.C., Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém, ele saqueou o templo e levou todos os tesouros do templo para a Babilônia. Ele levou também pessoas ricas, jovens, bem dotados. Ele deixou apenas lá em Jerusalém, para trás, as outras pessoas. Mas ele procurou levar jovens de boa aparência, jovens bem dotados, jovens
de uma classe nobre, tá? E nós sabemos que Daniel pertenceu a essa classe nobre, e levou-os para a Babilônia. Deixou alguns lá, como era muito comum eles fazerem quando acontecia uma deportação, eles sempre deixavam no local alguns poucos para que os animais, o mato, não tomasse conta do lugar e tal. Naquela época, a Babilônia era o maior império do mundo. Nós poderíamos dizer que ela era a senhora do universo. E nesse contexto, né, de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, guerra e ameaça de uma invasão internacional, é que Daniel cresceu. Ele cresceu ali em Jerusalém, dentro desse contexto. Havia apostasia, havia o mundanismo, havia infidelidade, havia desobediência, havia guerra e essa ameaça de uma invasão da parte da Babilônia ali em Jerusalém. Foi nesse tempo dramático, com todas essas situações assim críticas, que Daniel viveu a sua infância e a sua adolescência. Aí a gente pergunta, ele seria produto do meio? Quando nós estudamos sociologia, nós aprendemos que o homem ele é produto do meio. Será que é verdade isso? Será que nós podemos pegar essa ideia da sociologia e realmente aplicar como uma verdade absoluta de que o homem é produto do meio? E nós vamos perceber na vida de Daniel e de seus amigos que, na verdade, esse pensamento, essa ideia, ela realmente não é absoluta. Seria ele um a mais a embrenhar-se nas sombras espessas do pecado? Como ser um jovem fiel a Deus num tempo assim, num tempo como o tempo em que Daniel vivia? Nós podemos olhar para Daniel e ver a vida desse jovem como sendo um farol a ensinar-nos o caminho certo no meio da escuridão do relativismo. Nós sabemos que filosoficamente o mundo caminha em duas vertentes, em duas paralelas, é o absolutismo e o relativismo. Existem princípios que são absolutos, mas o relativismo já coloca em xeque esse absolutismo, ou seja, tudo é relativo. Tá? Então, a gente fica olhando aqui o testemunho dele, o testemunho de Daniel, ele rompeu, em seu testemunho, ele rompeu com a barreira do tempo e ele ainda encoraja homens e mulheres em todo o mundo a viver com integridade. É possível para nós, no mundo em que nós estamos vivendo, principalmente quando parece-nos que o relativismo sobrepôs em relação ao absolutismo, quer dizer, princípios eternos. Os princípios estabelecidos por Deus, eles são eternos, eles são para sempre. Eles não mudam. Os princípios estabelecidos por Deus são para sempre. O que Deus disse lá no passado permanece.
Não é porque o tempo muda, os homens mudam, a cultura muda, que nós vamos jogar por terra todos esses princípios. Uma outra coisa que nós observamos em Daniel é que não importa onde nós estivermos, nós precisamos ter a nossa característica, nós precisamos ser o que nós somos na nossa igreja, na nossa família, no meio do povo com o qual nós estamos acostumados a viver. Então, amado, ele era ainda um adolescente quando ele foi levado, tá, para Babilônia. Mas ele conhecia a Deus. E a gente fica vendo o quanto o conhecimento de Deus na vida dos nossos filhos, desde a tenra infância, o quanto isso é importante para que no momento em que eles crescerem e vierem a se deparar com os desafios da vida, saibam se posicionar e manter uma postura de obediência a Deus, procurando ser um farol. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, a sua propriedade, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. A finalidade do sal é salgar, é dar sabor, é evitar a putrefação moral. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, não se acende uma candeia e põe debaixo do velador, mas em cima do velador, para alumiar a todos os que entram na casa. Será que Jesus estava falando a respeito de candeia propriamente dito? Ele usa a candeia como uma figura de linguagem para mostrar que na escuridão do mundo em que nós vivemos, nesse mundo de trevas em que nós vivemos, nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Nós devemos ser luz onde quer que nós passarmos, onde quer que nós estejamos, no trabalho, na faculdade, na igreja, em casa, enfim, em toda parte, nós precisamos manter a nossa postura, tá? E não nos deixarmos levar pelas correntes, né, do mundanismo. Então, a gente vê que era ainda jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele estava no alvorecer da vida, mas ele não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. Ele manteve os seus princípios. Ele era um jovem que tinha a coragem de ser diferente. Eu estou falando aqui jovem porque Daniel era jovem, mas não é só o jovem. Cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter a coragem de sermos diferentes. Numa sociedade que está seguindo num rumo totalmente diferente daquilo que Deus realmente deseja. O mundo está em oposição a Deus, e a gente tem visto isso nos estudos que tem sido dado às terças-feiras pelo nosso irmão Gleidson. Nós sabemos como o mundo mudou e passou a seguir num paralelo contrário aos princípios estabelecidos por Deus. O povo estava sendo derrotado, mas Deus era vitorioso. Eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. Nós estamos no
vivendo uma situação difícil no nosso país, e não só no país, mas no mundo inteiro, mas no nosso país de uma maneira um pouco mais expressiva pelo fato do Brasil ser como é, ter a sua característica própria e tal. Mas a gente precisa entender que Deus, ele está no controle do universo e de todas as coisas. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, estava sendo derrotado, mas Deus ele nunca é derrotado, Deus é sempre vitorioso. Então, no meio de tragédias terríveis, Daniel, ele não deixa o seu coração azedar. Ele teve muitas perdas. Quando ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, ele sofreu várias perdas. Ele perdeu a sua nacionalidade. Ele perdeu a sua bandeira. Ele foi arrancado da sua pátria e do seu lar. Ele perdeu sua família. Ele foi arrancado dos braços dos seus pais, de seus amigos, de seus vizinhos. Ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados. Daniel perdeu a sua liberdade. Ele saiu de casa não como um estudante, mas como um escravo. Ele não é dono da sua vida, nem da sua agenda. Ele está debaixo de um jugo, porque a sua cidade foi cercada. Daniel perdeu a sua religião. Seu país foi invadido, sua cidade arrastada, ou melhor, arrasada, e o templo do Senhor foi derrubado. Seu povo estava debaixo do opróbrio. A palavra opróbrio é vergonha. Daniel agora, ele estava longe de sua casa, em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem sacerdotes e sem os rituais do culto. Ele estava num lugar totalmente estranho. Tudo para ele ali era estranho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estranho. Eu fiz uma viagem, os irmãos sabem, para Portugal, Espanha e Marrocos. Portugal ainda não era assim tão estranho, porque embora os portugueses eles falam muito rápido, mas há uma certa harmonia entre nós e eles. Na Espanha eu vi que o povo é muito assim, isolado. Marrocos eu fiquei mais tempo, mas a linguagem, a comida, tudo ali era diferente, tudo estranho. E eu fiquei pensando, poxa, como é difícil. Aí a gente olha para a vida de Daniel e a gente fica pensando, como deveria ser para ele um jovem vivendo numa situação como essa. Lá em Marrocos a gente não podia carregar a Bíblia na mão, não podia falar da palavra de Deus, não podia orar, tudo teria que ser escondido. Então a gente fica pensando como é difícil, né, a gente viver numa situação como essa. E aí, olhando para esse momento em que eu estive ali, eu fiquei pensando, né, como realmente é complicado porque lá em Marrocos, como é um país muçulmano, você é proibido de pregar a palavra para as pessoas, de cultuar a Deus e de andar com a Bíblia na mão, essas coisas todas. Você está sendo policiado sem saber, de todo lado estão de olho em você. Então é uma situação difícil e eu fico imaginando como é que pode ter sido isso para Daniel.
Daniel, a despeito de tantas perdas que ele sofreu, ele, porém, não deixou que o seu coração fosse envenenado pela mágoa, nem pelo ressentimento. Ele poderia, para onde é que está Deus, né? Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Como é que essas coisas aconteceram? Como é que Deus deu condições para que a gente fosse levado, que a gente perdesse tudo aquilo que a gente fazia? Mas não, Daniel, ele não pensou desse modo, apesar das perdas que ele sofreu. O seu coração não foi envenenado pela mágoa nem pelo ressentimento. Ele não procurou buscar a vingança dos seus inimigos. Ele procurou ser um instrumento de Deus na vida e no meio dos seus inimigos. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. Eu preguei uma mensagem uma vez na igreja: dê fruto onde Deus semear você. Nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos frutificar onde quer que Deus nos coloque, onde quer que Deus nos ponha. A gente precisa florescer ali. E Daniel foi assim lá na Babilônia. Ele procurou ser um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. Ele não era um jovem influenciado, mas ele era um influenciador. As pessoas que foram levadas cativas, elas se entregaram à depressão, à nostalgia, ao choro, ao desânimo, à amargura e ao ódio. Quando a gente vai lá para o Salmo de número 137, às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. No dia pendurávamos as nossas harpas e o povo daquela terra dizia: entoai-nos um dos cânticos de Sião. E eles disseram: como nós podemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Mas é na estranha que a gente deve cantar o cântico do Senhor. É na terra estranha que a gente deve testemunhar. Testemunhar dentro da igreja é muito fácil. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser consagrado dentro da igreja é muito fácil. Eu comecei a trabalhar com 22 anos de idade, 21 para 22, e eu já era crente. E num hospital grande. Hospital é uma coisa tremenda, quem trabalha em hospital sabe disso, ali é uma fonte de promiscuidade. As pessoas que gostam de uma vida promíscua, de viver uma vida sem absolutos, realmente é um prato cheio, é um prato feito. E eu cheguei lá e vendo tudo aquilo ali, mas eu lá cantando louvores a Deus. Eu me lembro que uma ocasião eu havia colocado um filme na processadora, eu estava do outro lado esperando e eu estava ali cantando um hino de salmos e hinos. Naquela época as igrejas congregacionais cantavam muitos salmos e hinos. Eu estava cantando Quão Bondoso Amigo é Cristo. E eu estava cantando e daqui a pouco vem um colega, chega, me olha assim, ele já era de meia idade, e ele falou: você é crente? Eu falei: sou. Aí falou: que legal e tal. Ele era de uma igreja batista. E o povo ali era palavrão, era tudo na base da palavras de duplo sentido, aquelas coisas todas, era uma coisa terrível. As enfermeiras que iam levar pacientes para fazer exames, ficava dando bola para todo mundo, era aquela coisa toda. E eu, no meio daquilo tudo ali, eu todo dia chegava, eu me ajoelhava para orar. Eu me lembro que um dia
Eu estava numa salinha de joelhos lá orando e de repente, bum, o cara arrombou a porta. Ele entrou com uma violência tamanha que eu tinha fechado por dentro com a chave, que arrebentou a fechadura e até o pedaço do portal, da moldura do portal. Aí quando ele me viu de joelhos, claro, na hora daquele barulho eu abri os olhos, ele me pediu desculpas e saiu. O povo começou a perceber ali que eu era crente. A princípio, eu sentia que eles falavam palavrões, eles faziam aquelas coisas todas para me testar, mas eu permaneci ali dando um bom testemunho, procurando dar um bom testemunho. Começou a chegar um momento em que eles começaram a, quando ia falar um palavrão, se eu tivesse perto, eles não falavam. Ele falava, se o Vanderlei não tivesse aqui, eu ia te dizer uma coisa, falava para outros assim. E teve um médico, chefe da radiologia, que ele não era crente, mas ele frequentava a igreja, a mulher dele da igreja batista, ele falou para mim, puxa vida, seria bom se você fizesse um culto aqui nos dias do teu plantão, você pode fazer? Eu falei, posso. E de manhã cedo eu reunia o pessoal lá e cantava louvores e fazia o culto, lia a palavra e orava. O povo começou a me respeitar. E é interessante que depois, com o passar dos anos, eu comecei a ver pessoas me perguntando sobre a palavra de Deus, pessoas até que frequentaram a igreja, pessoas que foram até se convertendo. Então eu passei durante todo esse tempo procurando dar um testemunho fiel. Então a nossa luz, ela precisa brilhar, principalmente no mundo em que nós vivemos. Nós precisamos ser luz, porque o mundo está em trevas. João, escrevendo o seu evangelho, escrevendo uma das cartas, ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos fazer a diferença, e Daniel deixou para nós o exemplo de como ser diferente num mundo estranho ao mundo em que ele vivia. Ele saiu do seu mundo, Jerusalém, onde tinha o templo, onde tinha o lugar de adoração, onde tinha o culto, onde se pregava acerca do Deus verdadeiro, onde havia princípios absolutos que eles aprenderam na palavra de Deus, na lei de Moisés, aquela coisa toda. E agora ele vai para um lugar onde a devassidão ela é totalmente expressiva, onde o relativismo era palpável e não havia absolutos. E ali ele decidiu, ele teve a coragem de ser diferente e de não andar de acordo com aqueles princípios. Ele escolheu ser uma luz, uma testemunha, um jovem fiel a Deus em terra estranha. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Ele foi levado para a Babilônia, uma terra eivada de idolatria. Foi levado para esse panteão de divindades pagãs, para a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Daniel, ele vai como escravo para uma terra que não conhecia Deus, onde não havia a palavra de Deus, nem o temor de Deus, onde o pecado campeava solto. Mas mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel, ele manteve-se íntegro, fiel e puro diante de Deus e dos homens. Aquele adolescente arrancado do seio da sua família como escravo, ele teve oportunidades e riscos. A vida
ofereceu-lhe muitas propostas sedutoras. E quais foram essas oportunidades? Ele foi escolhido para estudar na Universidade da Babilônia. O vestibular nessa Universidade da Babilônia era composto de 3 exames: qualidades sociais, qualidades físicas e morais e qualidades intelectuais. Para prestar exames, eles precisavam dessas qualidades. Os aprovados, eles devem andar pelos corredores do poder de uma nação considerada a mais poderosa do mundo da sua época. Ele recebeu a promessa de emprego e de sucesso profissional. Em Daniel 1:5, nos informa que o curso da Universidade de Babilônia era intensivo, pois durava apenas 3 anos. Depois disso, eles assistiriam no palácio com a garantia de emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo. Você sabe lá o que é isso? Era uma chance de ouro. Era tudo o que um jovem queria na vida. Era tudo o que um pai podia sonhar para os seus filhos. Mas cuidado. O que adianta você ficar rico vendendo a sua alma ao diabo? O que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? O que adianta você ser famoso, mas não ter uma... Muitas pessoas, amados, mentem, corrompem-se, roubam, matam e morrem para alcançar sucesso. Muitos destroem a honra, a família, para chegar ao topo da pirâmide social. Essas oportunidades que se depararam diante de Daniel, ele era um jovem que tinha discernimento e percepção. Ele conseguiu ver com clareza alguns riscos por trás de tudo isso. O maior de todos os riscos era o risco da aculturação. Os jovens, além de ter a melhor universidade do mundo, de graça, ainda teriam comida de graça e da melhor qualidade. Eles só teriam de pensar em seus estudos e nada mais. Eles se alimentariam das finas iguarias do rei e do vinho que o rei bebia. E o vinho que o rei bebia não era qualquer vinho. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Deveriam até mesmo esquecer que eram judeus, a fim de tornarem-se babilônios. Deveriam esquecer que eram servos de Deus e tornarem-se servos de um rei terrestre. Mas as iguarias da mesa do rei, elas eram comidas sacrificadas. Comer aqueles alimentos era tornar-se participante do culto a Baal, culto pagão. Há um ditado que diz que todas as maçãs do diabo, elas são bonitas, mas elas têm bicho.
Houve uma ocasião que eu tive um problema e eu precisava me internar. E eu preparei minha bolsa, frutas e tal para ir. Um cunhado meu foi comigo e uma maçã enorme, uma maçã, já viu aquela maçã bem vermelhinha, assim, meio pintadinho, uma maçã linda. Eu não vi a hora de meter os dentes naquela maçã. Cheirosa, aquela maçã argentina que vendia antigamente aqui, porque antigamente o Brasil não produzia maçãs, ele importava da Argentina, era manzanas argentinas. Era uma maçã que o cheiro ia longe, um sabor incrível. E eu doido para comer aquela maçã. E aí nós fomos para o hospital e tal, depois lá eu resolvi não querer me internar, eu meti o pé e vim embora. E na hora que eu meti o dente na maçã, a maçã por dentro ela estava toda escura, toda podre. E é interessante que pelo lado de fora ela estava linda, ela estava maravilhosa. Mas lá dentro estava podre, totalmente podre. Eu não pude comer nem um pedacinho. Quando eu olhei aquilo, eu falei, puxa vida, fiquei na vontade. Isso tem muitos anos, eu era solteiro ainda, se não me engano. Então as maçãs do diabo, elas são bonitas, mas elas têm bicho. Cuidado com as maçãs do diabo, entendeu? Os banquetes do mundo, eles são atraentes. A palavra de Deus diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. E a palavra dele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não deve entrar na forma do mundo. Fuja dos banquetes que o mundo te oferece. Os prazeres imediatos do pecado produzem sofrimentos eternos. Fuja das boates. Será que tem crente frequentando boate? Eu não vou duvidar disso. Fuja das noitadas. Fuja dos lugares que podem ser um laço para a sua vida. Muitos diriam hoje, Daniel, você está sendo muito radical. Tem um livro do John Stott, O Evangelho Radical. E eu fico pensando que nos dias de hoje, você assumir a posição de Daniel, até para muitos crentes, para muitos irmãos em Cristo, você pode ser taxado como muito radical, muito puritano, muito intransigente. Por que não colocar esses escrúpulos de lado? Pense na influência que você poderá exercer encontrando-se no serviço público da Babilônia. Pensa nisso, Daniel. Deixa de lado esses escrúpulos, deixa essas coisas para lá. Por que você ser tão intransigente, ser tão rigoroso na sua vida, no seu modo de viver? Você deve salgar o ambiente. Você deve ser uma luz no palácio. O segundo perigo que Daniel percebe foi a mudança dos valores. Seus nomes foram trocados. A Babilônia queria que eles esquecessem o passado. A Babilônia queria remover os marcos e arrancar as raízes deles.
Entre os hebreus, o nome era resultado com Deus. Todos os 4 jovens judeus tinham nomes ligados a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz, ou meu juiz é Deus. Deram-lhe o nome de Belsazar, cujo significado é Bel, proteja o rei. Ananias significa Jeová é. Passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abednego, cujo significado é servo de nego. Assim, seus nomes foram trocados e vinculados a divindades pagãs de Bel, Marduk, Vênus e Nego. Os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração, da vida e da mente de Daniel e dos seus amigos. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso, eles mudaram seus nomes, trocaram para nomes babilônicos. A Babilônia mudou o nome deles, porém não o coração. Eles discerniram que a maior batalha que eles estavam travando era a batalha da mente. Cuidado com a sua mente. Cuidado, porque o diabo ele está sempre querendo jogar coisas na nossa mente. Eu me lembro quando a minha filha mais velha, ela quis ir para a faculdade, eu sentei com ela e falei para ela, Daniele, nós precisamos viver a vida, mas toma cuidado, você foi nascida e criada na igreja evangélica, no lar evangélico, você conhece os princípios da palavra. As faculdades, as universidades são um antro de ceticismo. Eles vão colocar em xeque a sua fé, a sua confiança em Deus. Então tome cuidado, proteja sua mente e seu coração. E nós estivemos orando por ela durante todo o período que ela teve que cursar. Quando a Tatiana e Tiago foram, eles foram na mesma época, eu falei com eles a mesma coisa. E lá na igreja eu costumava dizer para os irmãos o seguinte, quando eu sabia que alguns deles iam para a faculdade, eu chamava no gabinete para conversar. Não fiz com todos, porque com o passar dos tempos as coisas foram mudando, não os meus princípios, mas porque o normal, muitas vezes, nos tempos bons, era um aluno, um membro da igreja, ele queria cursar um nível superior, ele chegava, pastor, ora por mim, eu estou querendo ir para a faculdade e tal, a gente sentava e aconselhava, cuidado, seja uma bênção ali, cuidado com isso, com aquilo e tal. Ao lado de toda a faculdade tem um bar. Eu ia buscar o Tiago na faculdade, eu levava e ia buscar ele, a Tatiana. A Tatiana estudou só um pequeno período na mesma que ele ali, depois ela teve que ir para uma outra faculdade. Era a mesma faculdade, só que num outro local. E eu falava para ele, Tiago, tem muitos universitários que, em vez de ir para aula, estão no barzinho. Eu falei, olha, eu estou sacrificando a minha vida, meus sonhos, meus ideais, pagando a sua faculdade.
Agora, se um dia eu chegar aqui e pegar você ali no lugar daquele, eu tranco tua matrícula na hora. Não esqueça de quem você é. E sempre falei, toma cuidado, porque dentro das universidades há muito ceticismo e eles vão querer colocar a tua fé em xeque. É preciso tomar esse cuidado. É preciso proteger a sua mente. As faculdades hoje elas fazem uma lavagem cerebral. O crente vai para uma faculdade e ele sai de lá diferente. Ele sai pensando de uma forma diferente. Se ele não tomar cuidado, fazem a cabeça dele. Ele precisa estar cuidando da sua mente, cuidando do seu coração, cuidando dos valores, cuidando dos princípios que tem norteado a sua vida dentro da igreja, dentro da sua casa e na sua família. Daniel e seus amigos não permitiram que o ambiente, as circunstâncias e as pressões externas ditassem a sua conduta. Eles se firmaram na verdade, batalharam pela defesa da fé e mantiveram a consciência pura. Tem um filme que passa acho que é na Netflix, acho que é Até o Último Homem. Eu não sei quem já assistiu esse filme. O rapaz, ele era adventista do sétimo dia. E o adventista guarda o sábado, ele não admite arma, aquela coisa toda. Geralmente os adventistas não... aliás, é o testemunho de Jeová que não serve o exército. O adventista serve, mas só que ele decidiu não usar arma, não portar armas. E estava em guerra, ele tinha que ir para a guerra. E queriam... Ele não desistiu, ele batalhou, até que no fim decidiram deixar que ele servisse e ele foi para a guerra. Ele era, se eu não me engano, ele era médico, estudante de medicina. Ele disse, eu vou lá para salvar vidas, não para tirar vidas. E olha, um dia ele estava com a Bíblia lá e deram um tapa na Bíblia dele. Aquele jovem passou por muitas provas ali, no meio daqueles soldados incrédulos, arrogantes. E ele foi para a guerra. Lá na guerra ele não usava arma e ele salvou muita gente. Muitas pessoas que riram dele, que o ridicularizaram, depois começaram a admirar como é que aquele jovem salvou tantas vidas. Ele não portou uma arma sequer, nem botou a mão nela. Se você ainda não viu esse filme, assista e você vai ver como ele realmente era um jovem determinado que não abriu mão dos valores e dos princípios que ele aprendeu e que ele conhecia. É muita coragem, é muita coragem. Daniel e seus amigos, eles perceberam que as ofertas eram vantajosas, cuidado com as vantagens. Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. É melhor esquecer os absolutos da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver. A Bíblia já não serve mais para nós. Que é isso? A Babilônia, ela oferecia riquezas, prazeres. E Jerusalém era muito repressora. A lei de Deus pensavam, é muito rígida e há muitos preceitos. Para eles, tudo havia se tornado relativo. Os tempos estavam mudando depressa e eles precisavam se adaptar às mudanças. O quarto perigo que
estava escondido atrás das vantagens do mundo, Daniel e seus companheiros eram jovens comprometidos com a verdade. Os caldeus mudaram seus nomes, mas não mudaram seus corações. A guerra das ideias, a lavagem cerebral, a relativização da moral, a filosofia de que nada tem nada a ver, é procedente do maligno. Cuidado, olha, isso não tem nada a ver. Cuidado com essa frase. Cuidado com esse pensamento, com essa expressão. Daniel, ele não negociou os seus valores. Os valores de Deus, eles são inegociáveis. Ele não se corrompeu. Ele não se mundanizou. Ele teve a coragem para ser diferente. Mesmo quando foi pressionado a se contaminar, mesmo quando não era vigiado e mesmo quando estava correndo risco de vida, ele não se deixou levar por aquilo tudo. Daniel estava no mundo, mas ele entendeu que não era do mundo. Do perigo, mas ele deu a Daniel livramento no perigo. Ele percorreu os corredores da universidade do palácio sem se corromper. Eles tinham consciência que pertenciam e serviam a outro reino. Mesmo cercado por uma Babel de outras vozes, sempre se orientaram pela voz de Deus. Daniel foi um jovem corajoso em sua decisão. Ele podia perder a vida, o emprego e a oportunidade de sua vida. Ele podia pensar, vou fazer só uma concessão. Deus sabe que meu coração é dele. Vou ceder só um pouquinho. Ele podia pensar assim, para não perder as vantagens que estavam sendo oferecidas. Daniel era um homem de absolutos. Ele não transigia com o pecado. Seu grande projeto de vida era honrar a Deus. O mundo está mudando todos os dias, amados. Os valores morais estão sendo tripudiados. Vivemos numa Babilônia de permissividades, num reino de hedonismo, numa terra de infidelidade, no cativeiro do pecado. Para a geração contemporânea não existe mais absolutos. Tudo é relativo. Nada mais é pecado, tudo é normal. Nada tem nada a ver. Esse é o mundo em que a gente vive, a Babilônia do século XX e século XXI. Daniel foi sábio na sua decisão. Ele teve tato para lidar com as dificuldades. No versículo 8 do livro diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele tomou uma decisão. Ele resolveu pedir ao chefe dos eunucos. Isso mostra que Daniel, embora fosse de família nobre, ele era um cara gentil.
Ele foi firme e perseverante. Daniel era sábio, discreto, gentil e sensível, mas também era firme. Daniel foi coerente durante todas as suas decisões, porque disse não nas provas mais simples, pôde dizer não nas provas mais difíceis. Mais tarde enfrentou a cova dos leões com a mesma firmeza. Não transija, não venda a sua consciência, seja como Daniel e seus amigos. Nosso mundo está mudando a cada dia. As pessoas dizem para você que nada. Os tempos mudaram. Sexo antes do casamento não tem problema. Dançar nas boates não tem problema. Ficar com o rapaz ou a moça hoje e com o outro ou com outra amanhã não tem problema. Visitar os sites pornográficos na internet não tem problema. Jesus disse, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Daniel era radical em sua posição, não estava aberto a mudanças. Se essas mudanças interferissem em sua fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus era inegociável para ele. Era inegociável. Na semana que vem a gente vai continuar essa palavra. É claro que o estudo aqui, ele não é igual àquele que a gente faz lá na igreja. A gente faz pergunta, distribui bombons. Eu até fui lá na igreja outro dia, peguei o saco de bombom cheinho que estava lá, distribuí aqui pro pessoal de casa. O estudo aqui é diferente, então a gente não faz como faz na igreja. Mas eu gostaria que você, na semana, nós vamos estar falando sobre jovem crente precisa se destacar, mas se destacar como crente, como um servo de Deus. Onde você estiver, você precisa continuar mesmo. Não permita que o mundo dite as normas para a sua vida. Não abra mão dos absolutos. Tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas fora da igreja, muitas pessoas fora do caminho do Senhor, estão pagando um alto preço porque transigiram. Porque no momento em que foram colocados à prova, eles cederam, aceitaram as belas maçãs do diabo, que estava cheio de bicho lá dentro. Então, toma cuidado, todos nós, eu também, amados, 64 anos de idade, sou um jovem de 64 anos. Mas eu também preciso tomar cuidado, porque o pecado atinge a todos nós. O pecado atinge pastores, presbíteros, diáconos, todos nós. Há um ditado que diz que quanto mais alta a árvore, maior o tombo. Quanto mais alto for o seu cargo, sua posição dentro da igreja, você é um alvo maior para o diabo. O diabo não está assim preocupado com aquele crente que usa essa ideia, não tem nada a ver, não tem problema, que isso? Não, vamos ser tão radical, né? Que é isso? Afinal de contas, isso aqui não é igreja. Pelo amor de Deus, aqui não é igreja. Então, esses crentes assim, que não têm compromisso com Deus e não
não primam pelos absolutos da palavra e estão se entregando ao relativismo, o diabo não está tão preocupado com eles, não. Mas aqueles que querem levar Deus a sério, aqueles que querem manter-se firmes e fiéis, vão aparecer muitas ofertas, vão aparecer muitas oportunidades. Agora toma cuidado. Toma cuidado. Não estou dizendo que você deve rejeitar as ofertas que aparecem diante de ti, mas ore a Deus e procure pedir a Deus que ajude. Senhor, se é isso que o Senhor tem para a minha vida, me ajuda para que eu possa continuar sendo teu servo. Ainda que eu tenha que remar contra a maré, ainda que eu tenha que ser intransigente, ser uma pessoa vista com olhares diferentes dos outros, mas eu quero ser fiel a ti. Então, nós precisamos ser como Daniel. Daniel viveu na Babilônia durante todo o seu tempo, e até depois que os impérios foram caindo, ele continuou. Durante os 70 anos de cativeiro, ele permaneceu lá. Mas a sua vida foi uma folha de papel em branco. Nunca se vendeu, nunca se trocou por nada, nunca negociou a verdade, nunca negociou os absolutos. Ele decidiu ser fiel a Deus. É uma decisão que nós precisamos ter, porque os manjares da Babilônia estão aí por toda parte. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Na semana que vem a gente continua, tá bom? Nós vamos estar orando. Deixa eu beber um pouco d'água primeiro, porque eu tive um problema de refluxo agora há pouco. Senhor amado, nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos que a Tua palavra ela é a mesma. O que o Senhor disse ontem vale para hoje e vale para sempre. Tem pessoas arrancando páginas da Bíblia, tem pessoas escrevendo Bíblias de acordo com os seus próprios sentimentos, pensamentos, suas ideologias, mas isso não muda a verdade que o Senhor estabeleceu para o ser humano. Isso não muda. Eu posso páginas da Tua palavra, Senhor, mas para sempre está firmada no céu, ó Deus, a Tua palavra. Não é rasgando ou passando uma tinta preta ou de outra cor sobre a página que tem algo ali que eu não concordo. Isso não vai mudar a verdade permanece. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos diferentes, ajuda-nos a sermos fiéis e obedientes, ajuda-nos a não sermos um Maria vai com as outras, ajuda-nos a não abrirmos mão daquilo que é absoluto, ajuda-nos a não procurarmos relativizar aquilo que é um princípio absoluto estabelecido por Ti. Que o Senhor nos ajude nesses tempos de tantas mudanças, em que todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, crentes, de um modo geral, todos nós estamos sendo sempre colocados à prova. Ajuda-nos a sermos fiéis e não abrirmos mão dos princípios absolutos da Tua palavra. Abençoa as crianças da Tua igreja. Abençoa os juniores da Tua igreja. Abençoa
os adolescentes da tua igreja, abençoa os jovens da tua igreja, abençoa os adultos da tua igreja, homens e mulheres. Abençoa cada um de nós, para que nós possamos ter a coragem de ser diferentes num mundo tão adverso, num mundo tão contrário à tua vontade e à tua palavra. Nós vivemos numa verdadeira Babilônia. É a Babilônia do século 19 e 20, ou melhor, 20 e 21. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor escreveu a queda da Babilônia. Babilônia ainda está presente. Babilônia ainda está no mundo. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus amado, nos abençoa, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. E que a graça de Deus possa reinar na vida de cada um dos irmãos.